Então, vamos trabalhar, né, gente? Vamos para cima aqui. A gente vai falar hoje sobre o processo de planejamento financeiro e vamos falar também sobre o perfil de competências do planejador, né? Não sei se vocês tiveram tempo de fazer a parte do perfil de competência também nas aulas gravadas. Se não tiveram também não tem problema, tá? Porque a gente vai chegando junto, seja primeiro na ao vivo, depois na gravada, é melhor fazer a gravada antes. Mas nessa matéria específica é até bom que a gente faça ao vivo, porque às vezes na gravada pode ficar um pouquinho mais confuso e na ao vivo eu consigo interagir diretamente com vocês, beleza? Mas vamos que vamos então. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para começar. Legal, né? Então vamos lá. Já apareceu aí na tela e olha só, né? Processo de planejamento financeiro, gente. A gente está no módulo 1. Módulo 1 ele é bastante abrangente, né? O módulo que tem maior número de questões, assim, de longe, na prova, né? Então, normalmente 54 questões das 140 são do módulo 1. Então é bastante coisa, né? Praticamente é mais de um terço da prova vai estar focada no módulo 1. E essas primeiras matérias aí, processo de planejamento financeiro, perfil de competências, código de ética que a gente viu na aula passada, são matérias que, se você estudar legal, são tranquilas, não vai ter grande nível de dificuldade na prova. Então, capricha nessas matérias para você garantir esses pontos, tá bom? Beleza? Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Vamos falar então quais são os passos do processo de planejamento financeiro. Você precisa conhecer os passos, são 6 passos, e a gente tem até um mnemônico que te ajuda muito, né? Então, primeiramente, o que que é isso? O processo de planejamento financeiro. Você, como planejador financeiro, vai assessorar o seu cliente. E ao assessorar o seu cliente, você precisa passar por alguns passos específicos, que é o que é preconizado, que é sugerido pela Planejar. Primeiro passo, definir o relacionamento com o cliente. O carecão, por que que o D lá tá laranja? Tá laranja que é para a gente decorar o mnemônico e você não se confundir. O mnemônico ele ajuda você a lembrar qual é a ordem das coisas e tal, mas você precisa conhecer o que tem dentro do mnemônico, né? Então, por exemplo, definir o relacionamento com o cliente, você já vai sentar com o seu cliente, já vai fazer o escopo, onde que você vai atuar? Você vai simplesmente fazer um planejamento para ele ou você vai inclusive contratar os produtos para ele? Como é que vai ser a sua remuneração? Você vai ter um percentual do resultado dos investimentos ou você vai ter uma mensalidade acordada previamente? Como é que vai funcionar isso tudo? Então, tudo isso entra em definir o relacionamento com o cliente ao começo do seu processo de planejamento, tá? Depois, coletar as informações necessárias ao planejamento. Como é que você vai fazer algum planejamento se você não coletar essas informações? Então, você vai ter que chegar no cliente e vai coletar essas informações, normalmente por duas ferramentas principais. Ferramenta 1, entrevista. Ferramenta 2, questionário. Normalmente, a entrevista ela é uma ferramenta mais qualitativa e o questionário é uma ferramenta mais quantitativa, tá certo? Então, é essa coleta que se faz, fora toda a documentação que possa comprovar, né? Às vezes, extratos de investimento, né? Porque se você perguntar para o seu cliente, ele não vai saber qual que foi a rentabilidade, como é que estão as coisas, muitas vezes. Então, você pede o extrato para ver os produtos, para ver o rendimento, como é que está e assim por diante. Então, segunda etapa é coleta e você vai fazer exatamente isso que eu falei. Terceira etapa, analisar as informações coletadas. Faz sentido, você coletou, o que você precisa fazer agora? Bunda na cadeira, vai olhar, vai ver se faz sentido, o que não faz, vai tirar dúvida com ele, isso é a análise das informações coletadas. Beleza? Aí vem a quarta etapa, que é desenvolver e fundamentar o planejamento e apresentar ao cliente. Então, já que você analisou essas informações, você já tem alguns insights muito legais, ó. Ah, aqui não era para, pô, o cara é CLT, faz a declaração completa de imposto de renda e ele não tem um PGBL para abater o que ele vai pagar de imposto. Não, tem que ter PGBL, aí você já vai sugerir, assim por diante. Tá certo? Muito bem. Vai fazer toda a sugestão do ponto de vista de investimentos, de equilíbrio financeiro, né? O que ele gasta, o que ele ganha, tal. Seguros, previdência, a parte tributária e a parte sucessória também.
Beleza? Aí vem a próxima etapa, que é a quinta etapa, que é implementar as recomendações do planejamento. Na quarta, você desenvolveu essas recomendações e apresentou para o cidadão. Falou: "Ó, chega aí, velhinho, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a sua vida, como é que tá, tal, não sei o quê. Tava assim, agora a gente vai fazer assim, assim, assado." Bom, e quem que vai fazer? Quem que vai contratar os produtos? É o seu cliente ou é você? Porque às vezes o cliente ele não tem muita facilidade para fazer isso e ele prefere te remunerar para que você faça. Tá bom? Então, aí, essa quinta etapa é implementar as recomendações do planejamento. Você vai ter que ter definido lá na primeira etapa quem que vai fazer isso daí, tá certo? E sexto, monitorar a situação do cliente. Então, você já definiu aí de quanto em quanto tempo vai ser monitorada a situação do cliente, né? Isso você define na etapa 4, quando você fundamenta o planejamento e apresenta ao cliente. Então, a cada 6 meses a gente vai monitorar. Beleza. Isso quer dizer o seguinte, que de 6 em 6 meses você monitora a situação do cliente. Ó, a gente tinha pensado em fazer isso, em fazer aquilo, estamos fazendo, tá indo bem, não tá? Vamos fazer um rebalanceamento, porque veja bem, você estava casada, agora você não está mais. Então, toda a sua questão aqui de sucessório mudou. Então, a gente vai ter que fazer um rebalanceamento de algumas coisas. Por exemplo, tá? Um exemplo aí que eu dei. Beleza, tranquilo. Então, precisa lembrar, inclusive, a ordem dessa bagaça. Decadim. Você vai lembrar do decadim e nunca mais você vai esquecer isso aqui na vida, ó. Decadim. Tá certo? D, de definir o relacionamento com o cliente. C, de coleta de informações. A, de análise das informações coletadas. D, de desenvolver e fundamentar o planejamento e apresentar ao cliente. I, de implementar a bagaça, né? Implementar as recomendações do planejamento. E M, de monitorar. Decadim. Precisa saber a ordem? Sim, precisa saber a ordem. Precisa saber o que significa cada uma dessas coisas e precisa saber que é nessa ordem. Por isso que você tem que lembrar do decadinho. Fechado? Beleza? Olha só, definir, coletar, analisar, desenvolver, implementar e monitorar. Lembra disso, você não vai poder esquecer. Então, eu só vou lembrar aqui de algumas coisas, porque isso está na aula gravada e também já falei aí de algumas coisas, né? Então, na primeira etapa, que você define o relacionamento com o cliente, você vai falar de objetivo, de responsabilidade das partes, quem faz o quê, né? Então, você vai falar para o cara: ó, eu preciso que você me passe determinados documentos, que você me responda determinado questionário. Então, você define a responsabilidade do seu cliente e a sua responsabilidade. Como que você vai ser remunerado? Possíveis conflitos de interesses. Então, se você é um planejador que você é remunerado por algum produto que você indica, por exemplo, eu indico seguros da Sompo, tá certo? Então, essa seguradora, ela me dá um rebate. Se ela me dá um rebate, eu já preciso colocar isso no jogo, já preciso avisar para o meu cliente. Ó, mas eu gosto pra caramba, são os melhores seguros, só que eu recebo essa remuneração. Então, tem que haver disclosure, transparência. Precisa falar para o cliente a respeito disso, tá? Muito bem. Então, veja que eu até foco bastante nisso, porque tem caído bastante na prova, né? Completa transparência, principalmente no que diz respeito à remuneração do planejador. Beleza? Muito bem. Vou tirar isso da frente que está me atrapalhando. É nessa fase, né, que o profissional ele vai avaliar se ele tem a capacidade de dar todo o tratamento adequado que o cliente precisa. O que que eu estou querendo dizer com isso? Tem clientes que são pepinos, né? Eles aparecem assim, o cara tem 3 casamentos anteriores, tem um relacionamento, uma união estável e não sei o que, e não sei o que lá, e aí tem uma holding lá fora, tem 2 empresas que não estão formalizadas, emite nota por fora e tal. Então, o que que vai acontecer? É nesse momento que você define se você tem o conhecimento adequado para ajudar esse cliente ou se você vai ter que envolver outros profissionais. Porque se tiver que envolver outros profissionais, possivelmente haverá um custo maior. Então, isso já tem que ser colocado logo na primeira etapa. Isso é muito importante. Tá certo? Muito bom. Já falei aqui que aí se define todas as formas de remuneração. Professor Careca, pode ter 7 formas de remuneração diferentes conjugadas? Ou seja, tem uma mensalidade, né? Tem um primeiro valor mais alto, porque você está desenvolvendo o plano e dá um trabalho do caramba. Pode ter uma taxa de administração, pode ter taxa de performance também, ou seja, se os investimentos tiverem um retorno superior ao CDI, tem um valor que você recebe por causa disso? Pode, tudo isso pode acontecer.
desde que haja transparência e preferencialmente esteja documentado, tá? Lembra que a Planejar deixava isso claro lá nas melhores práticas do código de ética, que é uma melhor prática você documentar tudo isso que está sendo colocado aí está sendo acertado com o seu cliente. Beleza? Fechado? Então, etapa 1 vai ser isso, né? Não tem muito mais o que falar. Beleza? Etapa 2. Vamos falar da etapa 2. Definir o relacionamento, você vai coletar as informações, né? Na hora de coletar as informações, você vai obter o máximo possível de informações pessoais e financeiras sobre o cliente, né? E aqui é nesse momento que você utiliza questionários e entrevistas e aqui você já vai definir em que momento que ele está no ciclo de vida, você já vai definir se ele gasta mais do que ele ganha, porque com uma série de perguntas objetivas, você não precisa nem fazer conta na maior parte das vezes, né? Você já começa, já identifica uma série de questões no que diz respeito ao cliente, tá? Uma das questões que você vai ter que identificar é em que fase que o cidadão está no ciclo de vida. Se ele está na fundação, o que é fundação? Quando ele está começando a sua vida profissional, a sua vida remuneratória. Quando ele está começando, tem 25, 26, 27 anos, ele vai ter uma alta tolerância ao risco. Por quê? Porque ele tem uma vida econômica de uns 40 anos aí pela frente. Se der ruim em determinados investimentos, ele tem tempo para recuperar. Então, a alta tolerância ao risco na época da fundação, na primeira fase do ciclo de vida. Quando entra na segunda fase, a acumulação, isso vai acontecer aí por volta dos 35 anos, e ele já está com a vida profissional mais ou menos acertada, normalmente já está ganhando bem mais do que ele gasta, e ele consegue acumular patrimônio. Nível de tolerância ao risco ainda é bastante bom, mas já é menor do que na época da fundação. Então, ele já começa a ter os investimentos de uma forma mais diversificada, menos loucuras, menos risco, 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 já vai alocar em diferentes estruturas de capital para garantir que a diversificação reduza o risco dele. Legal? Aí chega uma época, né? E aí vai dos 45 para cima, que é o que a gente chama de manutenção ou conservação. Nessa época, o que vai acontecer? É importante que não haja perda sensível de capital em operações arriscadas. Por quê? Porque ele já está chegando numa fase final da época econômica dele, de acumular capital, né? Então, a gente tem muitos ainda que estão acumulando capital, mas a gente costuma dizer o seguinte: o tempo de recuperação, se houver uma perda de capital muito grande, agora está pequeno, né? Estamos falando de um cara aí de 50, 50 e poucos anos. Então, não dá para ter altas quedas aí de capital e isso impactar a vida econômica dele, tá certo? Impactar o patrimônio dele. E, finalmente, a gente chega na fase derradeira, que é a distribuição ou transferência. Então, aí o cidadão praticamente não tem renda a mais como fruto do seu trabalho, e a renda que ele vai ter normalmente é por conta do patrimônio que ele acumulou. Então, são dividendos, são juros e assim por diante, tá certo? Nesse momento aqui, pessoal, o que vai acontecer? Você normalmente monta carteiras de investimento de risco bem baixo, né? Por quê? Porque a tolerância ao risco é baixa, na medida em que ele já está numa fase da vida que a recuperação ela pode não acontecer num bom tempo. Por outro lado, em alguns casos específicos, a gente pega, eu tenho clientes aí que os caras chegaram já nos 60 e tantos, né, 70 anos com um patrimônio muito bom, poupudo, né? Então, embora você coloque uma tolerância ao risco menor, como o patrimônio é grande, você consegue fazer a alocação ainda em algumas operações de risco, sem comprometer a saúde financeira, sem comprometer o patrimônio daquele investidor. Beleza? O que você tem que lembrar para a prova? Fundação, acumulação, manutenção, conservação, distribuição ou transferência. E a tolerância ao risco vai caindo à medida que a gente evolui aí no tempo. Fechado? Beleza. Já falei aqui, né? Tá no material, mas eu não vou repetir. Legal? E é isso aí, então. Nessa etapa 2 que a gente está falando aí, que é a etapa de coletar os dados, o planejador ele tem que ficar bem esperto nessas questões, né? Se tem pagamento de pensão que tem que ser feito,
como é que é a idade escolar dos filhos, questões de saúde, né? Tem convênio ou não tem a família? Porque se não tem, pode haver a necessidade por uma reserva de emergência para bancar gastos com saúde, e assim por diante. Então, é nesse momento que o planejador vai ter que capturar essas informações. Fechado? Capturou essas informações, hora de analisar. Então, vai analisar essas informações e nessa parte de análise é que é feita a API, a análise do perfil do investidor. Então, quando você está fazendo planejamento financeiro, você precisa entender qual é o perfil de risco daquele investidor. É o que a gente chama de API. Então, lembra, isso é questão de prova. A API acontece na etapa 3. Não é análise de perfil do investidor. Então tem que ser no analisar as informações coletadas, tá? Você não vai errar isso aí. Fechado? Beleza? Muito bom. E é durante essa análise, né, que a gente vai estar sempre com a cabeça voltada no seguinte: como que eu reduzo o custo dessa família e como que eu melhoro a alocação de capital para aumentar a renda por uma eficiente alocação dos investimentos, tá certo? Muito bem. Um ponto importante que a gente precisa levar em consideração é capacidade e disposição de um cliente. O que que é capacidade? Capacidade é o cara tem bastante grana, né? Isso é muito comum. Eu pego assim alguns clientes que o cara tem, sei lá, 800 mil reais, um pau e 300, 1.300.000, assim por diante. Você vai ver, tá tudo em poupança. Você quer matar, né? Você briga com ele, você explica, fala, bom, não dá para deixar na poupança, faz um cálculo rápido, 6% ao ano, a poupança, mais ou menos, não é? Aí você pega a taxa Selic, você poderia, na pior das hipóteses, né, líquido de imposto, tá ganhando uns 9%, 9,5%, 3,5% de 1 milhão, você está deixando aí na mesa 35 mil reais, é ou não é? Tá certo deixar isso na mesa? Não, não tá. Então, o que que você faz? Como ele tem capacidade, porque a capacidade diz respeito à renda e ao patrimônio acumulado, ele tem capacidade de correr algum risco. O que que você faz? Você honra essa capacidade e educa a disposição. Porque muitas vezes ele não quer correr risco, porque já ouviu histórias, porque é mega conservador. Então é importante que você sempre faça isso, que olhe para a capacidade como tomada de decisão final, mas que eduque a disposição. Obviamente que se esse cliente não se sentir confortável, você não conseguiu educar a disposição, então você vai manter um perfil de investimento mega conservador. É que normalmente, mesmo no mega conservador, você consegue alocações de capital mais interessantes, né? Com o mesmo nível de risco, uma rentabilidade melhor. Como isso? Porque você é um especializado, você conhece produtos interessantes e o cliente conhece poupança, algumas vezes, né? Algumas vezes específicas. Fechado? Beleza? Muito bom. Um outro caso, né, que acontece bastante também, é o contrário. O cara tem disposição para correr risco, quer comprar ações, quer fazer day trade. Nossa, eu já peguei, outro dia eu peguei um cara, na verdade, amigo meu, né? Então, você pega para orientar o cara, nem para ganhar dinheiro, né? Porque é amigo seu e tal. E assim, ele tá com 50 e poucos anos. E aí ele falou o seguinte, a Siri, ela é carente, olha lá, Fábio Júnior. Sai fora, Siri. Como é que eu tiro a Siri aqui? E aí o cara já saiu comprando ações, né? Ele recebeu uma rescisão, né? Que ele foi mandado embora do trabalho dele. Funcionário público, na verdade, não era bem funcionário público, era uma empresa de economia mista lá, e aí a empresa foi privatizada, a área que ele trabalhava foi desfeita, e o que aconteceu é que o cara foi mandado embora. Pegou uma rescisão interessante, saiu comprando ações, o homem falou que ia viver de day trade. Falei, você é louco, você não vai viver de day trade, não. Perdeu uma boa graninha aí eu consegui demover ele da ideia, porque ele viu que a coisa ia pro buraco. Então, o que que acontece? Ele tinha a capacidade e a disponibilidade, só que a capacidade dele não era grande o suficiente para ele fazer o que ele estava fazendo. Porque ele pegou praticamente todo o dinheiro e estava fazendo isso, porque não era um cara que tinha 300, 400, 500 mil, sei lá, acho que eram 70 mil.
e aí você pega 70 mil, que é a sua reserva, e sai fazendo o que não deve, você tem um problema aí de capacidade. Ou seja, ele tinha a disposição a correr risco, mas não tinha capacidade. Quem que vai mandar? A capacidade. Tá certo? Então você honra a capacidade e educa a disposição. Beleza, muito bem. Ainda nessa etapa 3 tem um ponto importante que é a dispensa de API. Porque em alguns momentos, em alguns casos específicos, você tem essa questão da dispensa de API, tá certo? Então, quando o cliente for investidor qualificado, né, mas ele não é pessoa física, quando é empresa e for investidor qualificado, ele está dispensado da API, tá certo? Quando ele for pessoa jurídica de direito público, né, então uma empresa é cliente do banco, e ela é de direito público, ou seja, estatal, tal, ela não precisa fazer API. Quando o cliente ele tiver a sua carteira administrada por um administrador de carteiras. Tem clientes, deixa eu explicar isso para vocês. Isso é uma carreira que vai crescer, tem crescido nos últimos anos, e eu tenho essa carreira. Eu sou gestor de carteiras. Então, o que que acontece? Quando tem um cara, né, um cliente, tenho vários clientes, na verdade, ele chega para mim e fala o seguinte: eu não estou satisfeito com os meus rendimentos, eu não sou bem atendido pelo private dos grandes bancos, também não sou bem atendido pela XP ou pelo BTG, né? Então, assim, eu não me sinto bem atendido no sentido de que eu nunca sei se os caras estão fazendo o melhor para mim ou o melhor para eles. Então, eu assumo a carteira deles, né? A gente faz lá um contrato, sou remunerado por isso, e eu vou fazer gestão discricionária da carteira deles, ou seja, eles contratam o meu serviço. E a partir daí, eu é que vou fazer gestão dessa carteira. Eles não, obrigatoriamente, eles não precisam fazer API. Por quê? Porque eles estão sendo assessorados por um gestor de carteira credenciado, autorizado pela CVM. Então, para a prova, você precisa lembrar que quando o seu cliente está sendo assessorado, quando um cliente está sendo assessorado por um gestor de carteiras, ele está dispensado da API, tá certo? Só gestor de carteira? Não. Se tiver um consultor, o cara tem CEA, pediu credenciamento, ou CFP também, tá? Pode ser CFP mais ainda. Pediu credenciamento lá na CVM como consultor de investimentos. A CVM credenciou você. Imagina que credenciou aí a Simone como consultora de investimentos. Simone pode ter clientes, ela monta a carteira, faz a recomendação para os clientes, e nessas recomendações não precisa de API para os clientes. Você precisa saber para a prova, porque essa parte de dispensa de API pode ser cobrado na sua prova, tá bom? Então, é isso que você tem que saber da etapa 3. É a análise, você coletou os dados, vai fazer a análise de perfil do investidor, e tem algumas coisas importantes. Educar, honrar a capacidade e educar a disposição, tá certo? E alguns momentos lá que você tem dispensa de API. Isso que você tem que lembrar. Chega a etapa 4. Etapa 4, você desenvolve, fundamenta e apresenta o plano financeiro. Então, o que que vai acontecer nessa etapa? É nessa etapa que você mostra o plano de ação daqueles produtos que são adequados ao perfil do investidor. Você viu o perfil do investidor na API, na etapa 3. Agora é hora de você sugerir como é que vai ficar esse treco certinho, tá? Então, olha só, fez o plano de investimentos, mas você ainda não vai definir quais são os produtos que vão ser comprados. Você vai fazer de um jeito mais geral na etapa 4. Ou seja, 40% vai ser em renda fixa, 30% em ações, 20% investimento lá fora e 10% a gente vai deixar como reserva de emergência CDB de alta liquidez. Mas você não falou ainda quais são os produtos. Você falou, de um modo geral, as classes de ativos. Você falou o seguinte: vamos precisar contratar para você um PGBL. Você não definiu ainda o produto, se vai ser fundo tal, fundo, qual vai ser o plano de previdência. Não, vai ser um PGBL, de forma mais geral ainda. Eu vi que você não tem seguro de vida. Se você vier a faltar, você deixa a sua família no sufoco. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai fazer um seguro de vida para você. Não define ainda qual seguro. Percebeu? Então, nesse momento, a gente faz um documento que se chama Política de Investimentos, né? Ou IPS, Investment Policy Statement, que é exatamente isso.
é mostrar o que vai ser feito. E aí você vai apresentar para o cliente. Beleza? Para a prova do CFP, você tem que ficar atento a alguns itens aqui, que é liquidez, né? Então, você pode ser cobrado sobre o fato de que um determinado planejador fez lá a política de investimentos e não levou em consideração, por exemplo, a reserva de emergência, a necessidade de reserva de emergência, né? Então, você pode ser cobrado em relação a isso. Precisa estar muito atento à questão da liquidez. Retorno mínimo requerido, a gente vai fazer um exercício sobre isso, então não vou ficar falando muito sobre isso agora. E sempre buscar o menor risco possível. O que que eu quero dizer com isso? Se para os planos dessa família 7% ao ano de rendimento fecha a conta legal, você vai fazer 7% ao ano buscando o menor risco possível. Você não vai tentar turbinar a rentabilidade para essa família assumindo riscos desnecessários, tá bom? Então esse é um conceito que tem que estar claro lá para o dia da prova também. Etapa 5. Fez o plano, você vai agora implementar, né? Então, vai comprar lá fundo X do banco Y, o CDBZ da corretora W, vai contratar o seguro lá da tal e tal empresa e assim vai, né? Beleza? Muito bem. Então, é aqui basicamente que a política de investimentos ela vai ser implementada e você vai escolher os produtos. Quem que vai comprar esses produtos? Você tem que ter definido se é o cliente ou se é você. Finalmente vem a etapa 6, que é a etapa de monitorar a situação do cliente. Então aqui é que a gente vai enxergar o que está acontecendo depois de algum tempo. Cuidado, pegadinha que cai na prova. Em que etapa que se define qual vai ser a periodicidade desse monitoramento? Porque você não fica todo dia monitorando como é que estão as coisas de cada um dos seus clientes, senão você morre louco, tá certo? Mas de quando em quando você tem que pegar lá e ver os resultados do cliente e ficar monitorando. Responde para mim. Em qual etapa se define a periodicidade do monitoramento da situação do cliente? Nossa, os caras foram passear, hein? Aê, Cirão. Boa, Simone, é isso Etapa aí. 4. Etapa 4, gente, certinho. Etapa 4. Não vai me esquecer isso daí, tá? Então, é quando você define, não, quando você desenvolve o plano e apresenta para o cliente, você já mostra para ele o seguinte, ó, e é o seguinte, mano, nós vamos ter que fazer um monitoramento a cada 6 meses. Nós vamos ter que fazer um monitoramento a cada um ano. Então, é nessa etapa, tá bom? Beleza, muito bom. Ah, tá aqui, né? Muito bem, bora fazer exercício? Quando a gente faz exercício é que a gente sabe se estamos entendendo as coisas ou não. Beleza? Vamos lá para a primeira. Assinale a alternativa que apresenta as etapas do processo de planejamento financeiro na ordem correta. Já caiu assim várias vezes? Então pode voltar a cair. Como é que chama o mnemônico que você tem que lembrar? É isso aí que você acabou de pensar. Chama Decadim. Decadim. Então isso vai te ajudar pra caramba. Você sabe que começo, então, é definir o relacionamento. Aqui, ó. Definir o relacionamento. Beleza? Então, essa aqui já cai fora, né? Porque não está começando com definir o relacionamento. Aí depois, vem um C aqui. Esse C é coletar as informações, certo? Definir o relacionamento, coletar os dados do cliente. A, B e C continuam no jogo. Beleza? Leandrão tá dizendo que é C, Ranieri também. Muito bem, vamos ver. Aí depois vem a análise da bagaça, análise das informações coletadas, tá certo? Então essa aqui já cai fora, porque tá vindo um desenvolver. Pô, essa aqui caiu fora também ou não é? Ah, a gente já sabe que é a C, só sobrou a C, né? Depois vai ter aqui desenvolver o plano, tá certo? Então analisar as informações do cliente, desenvolver o plano. Aqui vai estar implementar o plano financeiro, implementar o plano financeiro e depois vai ter monitorar, tá certo? Monitorar. Beleza? Alternativa C, aquele cachorrão caramelo, é essa daí que você tem que marcar. Facinho, hein? Mas é assim que cai, dessa parte é assim que cai. Por isso que eu falo, CFP vai ter muita questão cabeluda, mas não nessa matéria. E já que não nessa matéria, você tem que gabaritar essas primeiras matérias aí. Questão 2.
não é uma das etapas do processo de planejamento financeiro, conforme definido pelo FPSB, né, Financial Planning Standard Boards, e adotado pela Planejar. Então, das que estão aqui, tem 4. 3 são etapas e uma não é etapa. Qual que não é etapa? O EAC, né? Pô, careca, mas precisa documentar, eu sei. Não está dizendo que não precisa, mas não é etapa, tá certo? Definir o escopo é etapa, analisar e avaliar informações é etapa, coletar informações é etapa. Então você se prende ao que é a questão, não briga com a questão. A questão está perguntando o que não é etapa, então você não é. Isso daí que você vai marcar. Fechado? 3. Considere as seguintes formas de remuneração: mensalidade, comissão e taxa de performance. Tudo isso pode? Vou ser bem direto já na pergunta. Pode, não tem nada que não possa, tá certo? Desde que com transparência, documentadinho e tal. Então, 1, 2 e 3. Tudo pode, é essa que você vai marcar. Fechado? Exatamente, Leandro. Show de bola. 4. Um planejador CFP atende os seus clientes recebendo uma remuneração fixa pelo seu trabalho. Entretanto, ele também recebe comissão de alguns produtos que indica. Analisando essa situação, selecione a alternativa correta. Então, olha só, não tem problema nenhum no que está acontecendo aqui, tá certo? Mas, como a gente está falando aqui já há um bom tempo, tem que estar tudo transparente e documentado, ok? Então, o que, que vai acontecer aqui? O planejador deve optar pela remuneração fixa ou pela, mas não pode receber os dois? Está errado isso aqui, né? O povo está dizendo que é a C acerta. Há claramente um conflito de interesses que inviabiliza? Não, não inviabiliza nada. Há um conflito de interesse, é verdade, mas não inviabiliza. O planejador pode ser remunerado simultaneamente por uma taxa fixa e comissão, mas tem que relatar essa situação ao cliente, mantendo a transparência no relacionamento. Galera, certíssimo, essa aí que você vai marcar. A existência do conflito de interesse é possível, entretanto, o cliente deve optar por um outro profissional. Não tem nada a ver isso aí. Fechado? Muito bom, gente, tá? Estão mandando bem aí. Eu tô vendo vocês com bastante confiança, bastante firmeza. Vamos para a próxima aqui? Vem comigo. Olha só. Considere as atividades abaixo. Tem lá as atividades. Fazem parte da fase um do processo de planejamento. Fase um é definir o relacionamento com o cliente. Decadinho. Então, definir o relacionamento com o cliente, tá certo? Essa aqui, ó. Definir. Então, lembra, isso aí é acertar a remuneração, estabelecer a responsabilidade das partes, né? O que mais? Acabou, né? Só tem isso. Por quê? Porque essa aqui já é fase 2, é coleta. Tem uma fase só para ela, que é coleta. Monitorar já é fase 6 lá na frente. Então, 1 e 2 estão corretos. Tudo é C. Você marca C hoje, fala que é C que você acertou. Tá? Mas na prova não vai ser assim, não. Então, fica esperto. Beleza? Tranquilo? Cuidado, né? Poderia estar aqui definir, né? Definir a periodicidade do monitoramento ou da revisão do plano. Aí você talvez ficasse com dúvida, né? Tá definindo as coisas. Estou definindo a remuneração, estou estabelecendo a responsabilidade entre as partes. Eu acho que é aqui que a gente define realmente qual é a periodicidade do monitoramento. Se você falasse que é isso, você estaria acertando ou errando? É isso aí, pessoal, o que você pensou. Eu tenho certeza que você pensou isso. Estaria errando, porque a gente já falou aqui, lembra que acho que a Simone e o Ranieri falaram para mim que não, é na etapa 4 que define o monitoramento, a periodicidade do monitoramento, não na etapa 1. Beleza? Não vai esquecer isso. Se esquecer isso daí, eu vou estar lá na saída da prova, com um taco de beisebol, para te acertar, tá certo? Não vai me errar isso daí, não pode errar. Questão 6. Olha só. A escolha dos ativos e produtos que vão compor a carteira do cliente. Ela é feita em qual etapa do planejamento financeiro? Fala para nós aí. Em qual etapa que a gente escolhe os ativos e produtos propriamente ditos? Ó, o Brunão já falou que é a D de dado na implementação. E falou muito bem, falou certíssimo, né? Como também disseram Ciro, Ranieri e a Simone. Vocês estão certinho. Então, isso daí é a D
Não tem. Ô, Felipe, Oi, mas posso fazer uma observação? claro. Eu fui meio que pela exclusão e beleza, que bom que acertei, que essas coisas acontecem na prova, né? Mas a escolha de ativos me deixou um pouco confuso com a etapa 4 que também, poxa, dizem que ali você escolhe as classes de ativos, então eu tô meio confuso. Se você puder dar uma esclarecida nisso, É, classe de ajuda. ativo é a classe, né? Então, renda fixa. O ativo já é o produto. Então, Ah, ativo entendi. tem que ser Entendi. visto como sinônimo de produto. É o sinônimo de. Na verdade, é a mesma palavra aqui, ativos e produtos, né? Tá bom. Exatamente, Então, exatamente. beleza. Então, se ele põe a classe, vai para a etapa 4. Se ele não fala que é classe, vai para a etapa 5. Exatamente. É, Beleza. o que acontece é que normalmente ativo é um produto de investimento. E produto é uma palavra mais genérica que a gente usa para seguro, que a gente usa para previdência e outras coisas, tá? Por isso que acho que colocou aí ativos e produtos, né? Os ativos é mais módulo 2, né? Falando dos investimentos. E os produtos, eles podem ser aí de outros pontos, pode ser até crédito, né? Às vezes você vê, tem os caras estão meio quebrados assim, fazendo a coisa tudo errado, tá no cheque especial. Então, você contrata um crédito mais barato para esse cara, que você consegue contratar, paga lá o rotativo do cartão e tal, e parcela depois o pagamento daquele crédito que foi contratado, né? Aí a gente não vê como ativo isso, a gente vê como produto, tá? Mas você pode pensar que ativo é produto de investimento. Questão 7, olha só. Vale. Em qual etapa se determina a periodicidade da revisão? Você vê, se você. A gente está repetindo tantas vezes, né, que você vai lembrar de mim se você errar essa poçonhoca aí. Olha lá, qual que é? Que etapa? É isso aí, etapa 4, né? Alternativa C, etapa 4, matou a pau. 8. Em qual fase o planejador financeiro deve verificar a evolução do planejamento de forma comparativa aos resultados esperados quando foi feito o plano? Então, em qual etapa acontece isso? O monitoramento da situação do cliente, né? Bem claro, a alternativa D. Questão 9. Estão dispensados de API os seguintes investidores. Então vamos dar uma olhadinha nos investidores e me fala quais que estão dispensados. Olha só. Pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões. Como é que se chamam essas pessoas que possuem investimentos em valor superior a 10 milhões? Quando elas atestam isso por escrito. Ah, tá aqui, né? Investidor profissional, tá certo? São investidores profissionais. Esses caras estão dispensados da API? O que que vocês acham? Sim, mas acho que o problema aqui são pessoas naturais, né? Porque aí é Exato, as pessoas naturais, né? exato, Brunão. Então, naturais não estão, né? Então, é só investidor profissional PJ. O pessoa física não. É um erro muito comum que a gente vê no mercado isso. O pessoal achar que o cara está dispensado, mas não está. Mesma coisa a 2, só que a 2 o valor é 1 milhão. Então a diferença é que esse cara, ele não é um investidor profissional, ele é um investidor qualificado. Todo investidor profissional já é qualificado, né? Porque ele passou de 10 milhões, mas nem todo qualificado é profissional. Por quê? Para ser profissional, ele tem que ter 10 milhões em investimento financeiro e atestar isso por escrito, tá certo? Mas também não entra aqui, né? Porque pessoa natural não está dispensada de API. Beleza? Então, nenhum nem dois entram. Vamos ver como é que está aqui 3 e 4. Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen. Show. Banco, fundo, tudo isso é dispensado de API. Tá? Entidades abertas e fechadas de previdência também, também. Então, esses casos não precisam fazer API. Por quê? Porque tem um profissional do lado de lá sabendo o que está fazendo, a gente espera, né? Que ele saiba o que está fazendo, pelo menos ele estudou, ele se qualificou, ele se certificou, foi credenciado para isso. Então se espera que o cara saiba o que está fazendo, então o cara não precisa fazer API. Beleza? Só pegando um gancho, então, aqui que você falou há uns minutos atrás. Então, vamos supor que o 3 ou o 4, né? Eu tivesse até o quinto aqui, né?
Então, o cara que tem o CEA ou CFP tivesse administrando carteira, etc., esse cara também estaria isento. Também estaria isento, também, tá? E até o cliente dele estaria isento se tivesse sendo montada uma carteira indicada pelo consultor, que é o cara que tem CEA, ou se Uhum. tivesse sendo montada uma carteira pelo gestor de carteiras, que é o que tem o CGA, CGE, tá? Beleza. Beleza? Eu fui falar CGA e falei CEA e errei aqui, perdão. Beleza, mas é isso aí. Mas o consultor com o CEA, ele beleza, né? Se for consultor. E aí, só tem um ponto, né? Até uma questão interessante, olha só. O consultor, ele consegue, por meio de plataformas aí, uma Orama, por exemplo, acho que a Ágora tem também, né? E outras plataformas, ele consegue fazer o seguinte: ele monta a carteira para o cliente dele, dá um OK, chega lá no aplicativo do cliente, uma mensagem lá em push, só que o cliente tem que dar o OK. Ele tem XP que falar. BTG também. XP BTG também. Tá. Também? É É, assim. tem que dar o OK lá. É que o BTG, pelo que. Ah, o BTG tem também, é verdade. Agora tem um outro esquema que é o do gestor. Quando o cara é gestor, você gestor, vai lá, monta a carteira, o cliente não precisa nem dar o OK, já vai direto. Por quê? Porque é gestão discricionária, ou seja, o gestor, ele tem a procuração, né, para ele tem um mandato, né, para montar a carteira e mandar bala, tá certo? Esse aí E aí esse não é, precisa de esse é o API. clássico carteira administrada, né? Isso, exatamente. Perfeito. Questão 11, vamos lá. Então, não, falta 10, vamos lá. Ao longo do processo de planejamento financeiro, o planejador deve determinar a capacidade e a disposição do cliente em relação à assunção de riscos. Esses termos significam, respectivamente, pessoal, lembra sempre do seguinte, né? Capacidade tem a ver com situação financeira, né? Tem a ver com ativos, tem a ver com renda. Disposição tem a ver com fatores comportamentais, fatores psicológicos e comportamentais. Tá certo? Então, aqui a pergunta tem uma palavrinha chamada respectivamente. O que quer dizer essa palavrinha? Que primeiro a gente vai falar de capacidade e depois de disposição. Tá certo? Capacidade, a gente está falando aqui basicamente de risco que a carteira pode assumir, é ou não é? Por quê? Porque a capacidade vai falar para nós até quanto que ela assume de risco sem que haja uma perda substancial. Enquanto que os fatores psicológicos é que determinam a disposição do cliente. Eu tenho muitos clientes, já tive muitos clientes, que têm excesso de confiança. É um pepino, porque o cara quer fazer coisas que a gente sabe que vai dar ruim, né? Você fala, conversa com o cara, quando você vai ver, o cara na renda variável, o cara está com uma única ação. E quando ele te dá os motivos pelos quais ele está com aquela única ação, você vê que o risco é imenso, né? Enfim, então, são fatores psicológicos e comportamentais que ditam a disposição. É o risco que a carteira pode assumir que dita a capacidade, sempre, tá? A alternativa correta é a D de deu certo, essa que você precisa marcar aí. Fechado? Questão 11. Na etapa 3, lembra que a etapa 3 era a análise, né? Se verifica qual é o perfil do cliente, né? Portanto, se faz a API, ok? Para nas etapas subsequentes escolher classes de ativos, etapa 4, e ativos que comporão a carteira, etapa 5. Na verificação da adequação de produtos ao perfil do cliente, o que o profissional deve levar em conta? Tá certo? Pessoal, aqui é o seguinte: você tem que lembrar de um treco chamado OSC. Eu e os meus mnemônicos. É que ajuda, você não erra. Eu não erro essas coisas porque eu faço os mnemônicos. OSC. OSC é objetivos do cliente. S é situação financeira, tá certo? Situação financeira. E C é o conhecimento que o cliente possui.
tá certo? A API, ela vai sempre se basear nesses 3 pilares, OSC, fechado? Então, o que que vai ser? Objetivo, situação financeira e conhecimento. Se o produto atinge os objetivos, show. Se a situação financeira do cliente é compatível com o produto, show. Se a tendência econômica atual é condizente, não, isso não é API, tá certo? Isso não é análise do perfil do cliente, isso é análise de cenário, isso vai impactar na etapa 4 e na etapa 5, entretanto, não é API, não é análise do perfil do cliente. Então, tá errado essa aqui, 1 e 2 são as corretas, a alternativa A de acertei. Tá? Quando ele tinha me perguntado aqui, olha só, desde que registrado na CVM, sim. Então, o consultor tanto o consultor quanto o gestor de carteira tem que ser registrados na CVM, tá certo? Aliás, para desempenhar a função de consultor CVM ou de gestor da CVM, se ele não tiver credenciado, ele está exercendo a profissão ilegalmente, ele pode sofrer multa e na letra da lei ele poderia até ser preso, tá? Ninguém é aqui no Brasil, mas poderia. Bom, muito bem. O Ranieri fez uma outra pergunta. Não é considerado conhecimento? É considerado, sim, tá certo? Só que presta atenção na pergunta. A pergunta é o seguinte: dos itens que estão aí, quais deles têm que ser considerados? Esse tem, esse tem. Esse que está aqui não vai ser considerado. A pergunta não falou de conhecimento. Tivesse ela falado, tivesse um quarto item aqui, ó, conhecimento, aí você diria, estão corretas 1, 2 e 4. Mas a questão não falou do conhecimento, então estão corretas 1 e 2. Tá completa a API, olhando só essas duas coisas? Não tá. Mas a pergunta não está querendo o que está completo, ela está querendo desses 3 itens, quais se aplicam? 1 e 2, tá? O terceiro não, porque o terceiro está falando de tendência econômica. Beleza? Me fala se ficou claro aí. Show, Ranieri. Boa. 12. Coloque as atividades de planejamento financeiro em ordem cronológica de acordo com o FPSB. Lembra que o FPSB é aquele órgão internacional, tá certo? Que monta, né, preconiza as melhores práticas de planejamento financeiro. O CFP se baseia no FPSB, tá certo? Então, por isso que a gente segue o que está nele lá. Então, precisamos colocar em ordem cronológica. Não estão todas as etapas aí, estão só 5. Tudo bem, não tem problema. A gente vai colocar essas 5 em ordem cronológica, tá certo? Primeiro, o que tem que acontecer primeiro do que está aí? Lembra que a primeira coisa que se faz é a gente definir o relacionamento. Só que não está definido o relacionamento. Então, esquece de definir o relacionamento. Decadinho. Primeiro a gente define relacionamento, depois coleta, depois analisa, depois desenvolve o plano, depois implementa, depois monitora. Show. Então, olha só. Tem que vir agora alguma coisa como coletar, é ou não é? Então, como é que a gente coleta? Onde é que vai estar o negócio de coletar aqui? Ah, olha só. Entrevistar o cliente, estou coletando dados. Identificar objetivos e situação financeira. Careca, mas esse negócio de identificar objetivos e situação financeira não é uma análise? Não, não é, porque você já pergunta. Na conversa que você está tendo lá com o cidadão, você já pergunta. Mas e aí, o que você pretende da vida? Você está querendo acumular patrimônio? Você está querendo comprar o imóvel próprio? Você está querendo trocar de carro? Tudo isso na hora da entrevista a gente já pega. Então é na coleta que isso acontece. Então já começa com assim, ó, a primeira etapa é essa daí, que está no item 1, né? Considerando que não tem definir o relacionamento com o cliente aqui. Então essa aqui já cai fora, a gente já vê que aqui beleza, tá 1, aqui beleza, tá 1, aqui beleza, tá 1. Fechou? Muito bem. Aí depois vem, depois que eu entrevisto, eu preciso analisar as informações coletadas, não preciso? Beleza, então já seria aqui a 5, concorda? Tem que vir na sequência, né? Porque coletei, agora eu vou analisar. Então, aqui estaria a 3, mas a 3 está errada, porque é preparar o plano. Preparar o plano tem que vir depois de eu analisar.
Então A e B já caíram fora do jogo, ficaram a C e a D, tá certo? Porque 5 tá certo. Depois que eu analisei, aí eu vou preparar o plano, não vou? Então aí tem que vir a 3, que é preparar o plano. Legal? Ah, beleza. A 4 tá, a alternativa C tá errada, porque tá dizendo que eu já saio comprando os produtos. Mas como é que eu vou comprar o produto sem ter preparado o plano? Não pode ser, não. Então matou aqui. C não pode, só pode ser a alternativa D de deu certo. Então, depois que a gente preparar o plano, o que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os produtos. Então, vem a etapa que está aqui como 4. E por último, o que que a gente vai fazer? A gente vai monitorar essa bagaça toda, né? Então, de quando em quando, a gente olha para ver se está tudo certo, se não deu nenhum BO, se precisa mudar alguma coisa. Fechado? Beleza. Dúvidas? Ou eu estou sendo muito claro, ou vocês estão muito espertos demais, ou vocês não estão prestando atenção, hein? Espero que não seja a última alternativa. Professor, posso falar uma coisa? Posso perguntar? Claro, meu amigo, pode falar. Ô, professor, assim, eu confesso para você que essa questão aí de identificar, para mim, ela gera uma confusão aí nesse item que você comentou, entre na parte de entrevista e na parte de análise. Tem alguma dica que você possa dar, assim, que nesse caso, por exemplo, você deu essa explicação de identificar quando você já está batendo papo com o cliente, né? Então ali não é análise, né? É, Mas eu confesso que para mim eu tenho essa dúvida, sabe? Inclusive eu falo isso porque na prova, do jeito que eles colocam, você fica meio assim, sabe? Fala, putz, será que é, é uma parte de coleta ou uma parte de análise? quando a gente, ainda hoje, a gente vai entrar lá no perfil de competências, né? Vai ficar um pouco mais claro, mas eu digo que para mim o atalho mental que me ajuda muito é precisou fazer conta, né? Precisou pesquisar alguma coisa, fazer conta, vai entrar em análise. Foi uma coisa que o cliente me falou e eu já pontuei, é coleta. Eu lembro que eu falei, por exemplo, que é na coleta que você define em que ciclo de vida, em que etapa do ciclo de vida que ele está, se ele está na fundação, se ele está na acumulação, manutenção ou distribuição. Por quê? Porque você vê a idade do cara, você já vê assim, do ponto de vista o que que ele tem assim de ativos, né? Ele está falando de uma forma geral, então você já pontua. Agora, você não consegue ainda fazer uma conta certinha no sentido de quanto que vai precisar para colocar numa classe de ativo ou na outra classe de ativo. Você não consegue fazer relações matemáticas ou ainda de estratégia. Isso vai demandar uma análise, né? Então, para mim é isso, né? Coisas que de ouvir a gente já pontua na nossa cabeça, coleta. Eu vou abrir daqui a pouquinho um documento para vocês, e aí eu vou dar alguns exemplos disso que eu estou falando, acho que vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas o grande segredo aí, foi o Leandro que perguntou, né? O grande segredo é fazer exercício. Você vai fazer aí uma pancada de exercício, e aí alguns até você vai decorar, isso eu lembro que é análise, então a coisa acaba saindo, fluindo legal, tá? Questão 13, meu Boa. xará aqui. Obrigado, professor. Imagina. Olha lá, o Felipe ele tem uma carteira de investimentos de 4 milhões. Decidiu viver de renda, então ele buscou aconselhamento com o seu gerente especialista em investimentos. Ele avalia que necessita de 152 mil por ano para manter o padrão de vida da sua família e sustentar a sua família. Legal, o especialista em investimentos detecta que o Felipe tem razoável tolerância a risco. Dessa forma, qual deveria ser a orientação de investimento de forma a atender o retorno desejado e o nível de tolerância ao risco do cliente? Tá certo? Aqui de cara tem uma pegadinha que, ó, já está te dando retorno real. Vocês vão ver isso nas aulas de matemática financeira, mas o retorno real já é acima da inflação. Então, eu não uso a inflação para nada. O que eu olho é o retorno real, porque é quanto que eu ganho acima da inflação e, portanto, quanto que eu posso realmente retirar da minha aplicação sem que ela perca poder de compra. Então, olha só, se eu preciso
de 152 mil e eu tenho uma carteira de 4 milhões, qual que é a taxa anual que vai fazer com que 4 milhões me rendam 152 mil na forma de juros, né? Então, 152 mil representa quanto de 4 milhões? Se eu fizer a conta, né? O Daniel está me dizendo aí que é 3,8, né? 152 mil, né? Você vai dividir isso aqui por 4 milhões, tá certo? Você vai chegar lá no 3,80%, tá certo? 3,80%. Então, essa é a rentabilidade que o Felipe precisa. Por quê? Porque se ele tiver essa rentabilidade, que é uma rentabilidade real, né? Acima da inflação, ele consegue tirar esses 152 mil e o dinheiro está sendo corrigido pela inflação. Beleza? Muito bem. Agora é o seguinte: a renda fixa rende 3 e a variável rende 7. Eu preciso de 3,8. Como se fosse uma gangorra aqui, né? Renda fixa rende 3, variável rende 7. Se fosse metade em cada um, eu ia parar aqui no 5%. Concorda comigo? De cara, eu já vejo que está muito mais perto do 3 do que está do 7. Então, de cara, eu já sei que esse aqui não seria, vai ser um desses três que tem mais renda fixa do que renda variável. Legal? Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer por tentativa e erro. Então, você vai pegar primeiro 90% renda fixa, 10% renda variável, tá certo? E aí, ó, 3% vai render 0,9, 90, desculpa, 90%, né, que é 0,9, vai render 3, e você vai ter os outros 10% rendendo 7. Legal? Isso é uma média ponderada. Lembra quando você, lá na escola, você tirava, na P1 você tirava 10, na P2 você tirava 6. Só que a P2 tinha peso 2, então você fazia 10, né, com peso 1, mais duas vezes a nota da P2 que você tinha tirado 6, dividia tudo por 3. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, se você fizer esse cálculo aqui, ó, você vai ver que vai dar 2,7% mais 0,7%, tá certo? Isso aqui vai dar 3,4%, 3,40%. Não chegou no 3,80 que eu preciso. Então a A não serve para mim, né? Vamos na B, 80 e 20. Então seria 0,8 aplicados a 3%. Opa, 0,2 aplicados a 7%. 0,8 aplicados a 3%, né, que é 80% do meu patrimônio rendendo 3, vai dar 2,4, mais 0,2 e 1,7 dá 1,4. Isso aqui dá 3,8%, que é exatamente o que eu preciso. Então é essa que você marca a B. Por que que não vou marcar a C? Porque se você fizer cálculo com a C, você vai ver que a C dá 4,20, fica melhor. Não é melhor entregar 4,20 para o Felipe? Não. Aí você vai correr um risco desnecessário, porque a renda variável vai ter ano que vai dar negativa, tá certo? Então, não quer dizer que isso vai acontecer, gente. Se isso fosse de fato acontecer, a renda variável não seria variável. É ou não é? Isso são as rentabilidades esperadas de longo prazo. Estão me entendendo? Então você nunca, lembra que eu falei, né, um pouquinho de tempo atrás eu falei, você nunca coloca um risco a mais na carteira. Se o cara com 3,8 vai viver bem, você entrega 3,8 de rentabilidade esperada com esse nível de risco aqui, 80 renda fixa e 20 renda variável. Não vai por mais renda variável que ele pode ficar insatisfeito. Fechado? Beleza? Então é assim que você vai fazer essa conta. Essa conta ela tem que ser feita por tentativa e erro, que é o jeito mais fácil, tá? Questão 14. Em qual fase do processo de planejamento financeiro o planejador deverá identificar os objetivos pessoais e financeiros do cliente, suas necessidades e prioridades?
Estava falando disso agora há pouquinho com o Leandro aí, né? É isso aí, é na coleta. Na coleta você já consegue capturar isso daí. Não precisa de muito cálculo para isso. Questão 15. Em qual fase o planejador financeiro deve determinar o perfil de risco do seu cliente, suas expectativas de retorno, horizonte de investimento e objetivos, visando a montagem de uma carteira adequada de investimentos? Percebe a diferença da questão anterior para essa? Rapaz, aqui é a análise do perfil de risco. Aqui, expectativa de retorno, tem que fazer conta. Horizonte de investimento, pô, isso daqui é conta, né? Então tem que ser alternativa D, tem que ser na análise. Ok? Ô, Felipe, mas aí só, não sei se é uma linha tênue ou não, eu estou enganado, né? Mas quando ele termina falando, né, visando uma montagem de uma carteira adequada, qual seria a diferença de uma frase na hora de desenvolver, que é um plano de elaboração para o cara? Parece meio É, parecido, tá? é que vai sempre no plano vai ter a sugestão das classes de ativos, do tipo de produto, não do produto em si, mas aquilo que eu Sim. falei, a gente vai ter que pôr um PGBL aqui, não vai ter o produto, qual PGBL, mas vai ter a definição de alocação de investimentos, de contratação de seguros, previdência, assim por diante. Então tem que ter essa definição, tá? E aqui não fala da definição. Aqui fala que a gente está olhando a expectativa de retorno, está olhando o horizonte de investimento objeto, visando definir mais para frente, que é o que vem depois. Tá? 16. O Carlos. Ele é investidor, tem 39 anos, cargo de alta gerência numa multinacional, vive num apartamento quitado, não possui dívidas de curto ou longo prazo. Está com a vida bem arrumada. Possui uma carteira de investimentos de 800 mil e pretende oferir um rendimento de 10% ao ano somente com os juros desse investimento atual. O salário dele é 300 pau por ano, possui uma despesa anual de 110, então sobra um bom dinheiro. Ele não pretende correr riscos elevados nos seus investimentos. Sabendo que a inflação projetada é igual a 4, aí tem um monte de coisa para distrair a gente, né? Inflação projetada é de 4, taxa real do ativo livre de risco é 3,5, e considerando uma alíquota tributária de 15% sobre os juros das aplicações, responda. A gente não precisa, né, desses dados aí de taxa de juros real e assim por diante, né? Só o que a gente precisa entender e lembra, né? A gente define o ciclo de vida do investidor na coleta, então ele não precisa ficar fazendo cálculo com taxa de juros, tal. A gente olha para a idade do cara, né? Não está mais na fundação, né? Fundação é começo de carreira. A gente percebe que ele já tem uma base interessante, né? Entretanto, ele tem um superávit financeiro muito bom, né? 300 pau contra 110, ele coloca aí mais ou menos uns 200 pau por ano, tá certo? Nas aplicações financeiras dele, tá certo? Então, basicamente, ele está acumulando, claramente ele está acumulando recursos ainda, né? Então, alternativa A, acumulação, ok? Ou seja, ele tem um perfil que consegue segurar bastante risco, não tem essa pretensão de correr riscos elevados, mas ele tem uma capacidade de assumir risco ainda bastante interessante. Ok? Questão 17. Se um cliente solicita uma aplicação inadequada ao seu perfil, o melhor procedimento a ser adotado pelo gerente é. Então, essa aqui tem bastante a ver com o dia a dia em instituições financeiras, né? E o que acontece, né? Quando a gente fala de suitability, de API, isso acontece às vezes. O cliente ele quer investir num produto que não é adequado ao seu perfil. O gerente, ele não deve se negar a fazer, tá certo? Por quê? Porque no frigir dos ovos, quem decide é o cliente. Entretanto, é importante que o gerente não recomende essa aplicação, mas faça desde que o cliente assuma a responsabilidade
e assine o termo de desenquadramento, que aquele produto não condiz com a análise de perfil de investidor relativa a ele, àquele cliente, tá bom? Então, essa é a alternativa correta, a alternativa C. Questão 18. João acumulou nos últimos 5 anos R$ 100.000 para pagar a festa de casamento da filha e ajudar com a lua de mel. O casamento da moça está marcado para daqui 12 meses. João imagina que esse valor é suficiente para arcar com os custos, mas não deseja deixar o dinheiro parado. Você identificou no mercado uma tendência de alta de juros para os próximos meses. Sendo assim, qual dos investimentos abaixo você aconselharia que ele fizesse? Então a gente precisa. Tem muito a ver com a API e com a análise do horizonte, né? Da finalidade desse dinheiro, os objetivos, né? Então é o objetivo que engloba finalidade e que engloba horizonte de tempo. São 12 meses, tá certo? O que você recomendaria para ele? Ó, o pessoal mandou aqui, não tem dúvida, o professor Barba Branca, é a alternativa C. CDB pós-fixado com liquidez diária, tá certíssimo, né? Porque, imagina, pegar um tesouro IPCA a mais, a gente vai estudar ainda o tesouro IPCA a mais, tal, mas, pô, a volatilidade é grande, né? Quando a taxa sobe, esse título perde. Tesouro pré-fixado, a mesma coisa, ainda mais para 48 meses, né? Então o valor do título flutua. Então não vale a pena correr risco. Fundo de ações, então, esquece, né? Não faz o menor sentido. 19. Maria tem 30 anos e trabalha como gerente de vendas em uma multinacional farmacêutica. Olha só. Tem um salário de 360 mil por ano, né, e gasta 180, ok? Então ela gasta metade do que ela ganha, a outra metade ela poderia poupar pelo jeito. Atualmente ela tem uma carteira de 250 mil, fora a reserva de emergência, equivalente para 6 meses de despesa, né? Então, legal, ela tem uns 90 mil aí ainda em reserva de emergência. Ela tem como objetivo se aposentar aos 60 anos. Ela está com 30, vai se aposentar com 60. Pô, falta 30 anos ainda. Com mais de 2 milhões aplicados para lhe garantir renda. Maria afirmou em entrevista com seu consultor financeiro que não deseja correr riscos excessivos na sua carteira, embora tolere alguma exposição. A disposição, nós estamos falando de disposição, fatores psicológicos. A disposição de psicológicos e comportamentais. A disposição de Maria pode ser classificada como. Para que a gente vai olhar, pessoal? A gente vai olhar isso aqui, ó. Ela não deseja correr riscos excessivos. Tem a ver com o que ela deseja, não com o que ela aguenta do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de carteira. O que ela aguenta do ponto de vista de carteira é a capacidade em correr riscos. O que ela deseja correr de riscos é a disposição, tá certo? Então a gente tem que olhar que como ela não quer correr riscos excessivos, embora tolere alguma exposição, ela vai ter uma disposição média para correr riscos. Mas é média porque ela não está endividada ou é média pois ela não deseja correr riscos excessivos? Estamos falando de disposição, gente. Então, são fatores psicológicos e comportamentais, não é situação financeira. Se estivesse falando de capacidade, aí sim teria que olhar para a dívida, mas não é o caso. Então, você marca a alternativa C. Fechado? Beleza? Dúvidas? Vou até parar aqui o meu compartilhamento para olhar na bolota dos meus olhos, para vocês olharem na bolota dos meus olhos. Alguma dúvida até aqui? Você viu que a matéria não é difícil, né? Não é não. Ela pode ser um pouquinho subjetiva em alguns momentos, mas se você pegar firme aí os truques que eu estou colocando aqui, né? Nada de errado nesses truques, nada ilegal, tá? Mas são atalhos mentais para te ajudar a decifrar rapidinho, tá certo? Beleza? Então, se você ficar bem atento a isso, fizer os exercícios e tal, você vai ver que no dia da prova você vai ir muito bem nessa parte e vai ser o fiel da balança aí no módulo 1, tá bom?
Bora lá, vou compartilhar de novo aqui, porque a gente vai começar agora a parte de perfil de competências, tá certo? O Felipe, antes do Oi, perfil, você pode acredita que falar. nesse submódulo aqui, mais umas 3, 4 questões também? Sim, sim. São umas 3, 4 de Código de Ética e Responsabilidade Fiduciária, umas 3 ou 4 de processo de planejamento financeiro e umas 3 ou 4 de perfil de competências. Então, a aula de hoje, ela pega umas de 6 a 8 questões, porque tem tanto o processo de planejamento financeiro quanto o perfil de competências. Tá Beleza? bom? Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte. Nosso desafio é entender esse mapa que eu vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Porque no documento lá da Planejar tem tantas portinhas que chega uma hora que você se confunde. Então eu tentei deglutir e esquematizar para a gente ficar muito claro na nossa cabeça o que é esse perfil de competências. É o seguinte: um planejador financeiro, do ponto de vista da Planejar, ele tem que ter algumas competências, tá certo? Quais são essas competências? Algumas capacidades, algumas habilidades e conhecimento. Então, quais são as competências, gente? Capacidades, habilidades e conhecimento, tá? Dentro das capacidades, são três: coleta, análise e síntese. Eu brinco com vocês dizendo que são as capacidades, né? Porque aí o mnemônico te ajuda, as capacidades. Ou seja, coleta, análise e síntese. Carecão, isso está me lembrando com as etapas do processo de planejamento. Porque o primeiro coleto, etapa 2 é coletar, etapa 3 é analisar, fazer análise do que eu coletei, e a síntese parece que é desenvolver o plano, porque você está sintetizando o que você analisou e que tinha sido coletado antes. Exatamente. Então, essas capacidades de coleta, análise e síntese elas vão estar ligadas cada uma etapa. O planejador, para ser um bom planejador, ele precisa ter capacidade de coleta para fazer bem a etapa 2 do processo de planejamento. Ele precisa ter uma boa capacidade de análise para fazer bem a etapa 3, que é exatamente analisar as informações coletadas. E ele precisa, esse sem vergonha aqui, ter uma boa capacidade de síntese para poder desenvolver um plano financeiro adequado e apresentar esse plano a contento para o seu cliente. Entenderam? Então, essas capacidades elas vão entrar fortemente nessas etapas, etapa 2, 3 e 4. Beleza? Muito bem. Precisamos conhecer, então, as capacidades e precisamos conhecer o que a gente chama de habilidades. As habilidades, elas vão ter uma interseção, né? Elas vão ter um conhecimento cruzado muito forte com a matéria da segunda-feira que a gente viu. Foi aquela matéria de código de ética. Por quê? Porque habilidades são vistas como responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Então, são algumas habilidades que esse cara precisa ter, e se ele demonstrar falta dessas habilidades, como a gente vai ver, ele vai estar infringindo alguns dos princípios que tem lá no Código de Ética. Beleza? E conhecimento? Conhecimento é toda a matéria do CFP. Então, são 6 módulos, aí pode quebrar de um outro jeito, mas é basicamente o que tem lá nos 6 módulos do CFP, tá? Só para você ter uma ideia, isso que eu resumi aqui, vem daqui, tá, pessoal? Isso aqui está disponível lá tanto no site da Planejar, como na aula lá da nossa plataforma, tá? Então, tudo que eu falei, de outra forma, está colocado aqui, ó. As competências são capacidades, habilidades e conhecimento. Tá vendo? E quais são as capacidades? Aí que eu acho que acaba meio confundindo o pessoal aqui. As capacidades, ó, coleta, tá vendo aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui a canetinha. Coleta, tá vendo? Análise
e síntese. Legal? E para cada um, né, dos módulos, gestão de ativos, por exemplo, é o módulo 2. Você vai ter a coleta, a síntese e a análise operando. Para a gestão financeira, que é o módulo 1, você vai ter a coleta, a análise e assim vai. Tá certo? É assim que vai funcionar. E aí, se a gente for um pouquinho adiante aqui nesse documento, ele vai dar exemplos, né? E aí, Leandro, isso vai ajudar a gente a separar, por exemplo, o que é coleta e o que é análise, tá? Olha só. Matriz de capacidades do planejador financeiro. Aqui está falando da primeira capacidade. Quais são as capacidades? Coleta, análise e síntese. Aqui vai falar primeiro da coleta, tá bem grande aqui, ó. Coleta. Aqui, ó, coleta. Beleza? Então, olha lá. O que vai acontecer? Aqui é coleta para planejamento financeiro, tá certo? Então, dentro de gestão financeira, o que eu vou fazer? Coletar informações relativas aos ativos e passivos do cliente, tá certo? E aqui é coleta quantitativa, aqui é coleta qualitativa. Determinar a propensão do cliente a poupar, tá vendo? Determinar como o cliente toma decisões sobre gastos, porque você está fazendo um questionário lá com ele, desculpa, uma entrevista, aí você pergunta, mas e aí, como é que você define quanto que você vai gastar no mês? Se aparecer, sei lá, você não tinha previsto, mas você gostou de um item caro, mulher que gosta de joia, você gostou de uma joia lá que custa R$ 4.000, você pensa, você parcela, você espera juntar o dinheiro ou você já compra e manda bala? Vai fazer uma viagem, você se programa, como é que funciona? Ou seja, para determinar qual é a propensão do cliente, né? Desculpa, como o cliente toma decisões sobre gastos, tá certo? Então, aqui vai mostrar para a gente que esse determinar, ele é muito você ouvir a pessoa e já dar uma sacada. É assim, assado, não tem cálculo, tá certo? Por outro lado, mais para baixo aqui, a gente vai ver como é que funciona a análise. Então, análise dentro de gestão financeira, que é aqui, ó, mesma linha de conhecimento, mas agora análise. Eu vou avaliar se o fundo de emergência é adequado. Mas para avaliar se o fundo de emergência é adequado, eu preciso pensar o seguinte: pô, essa família, ó, essa mulher, esse cara, gastam por mês R$ 10.000. Uma reserva de emergência adequada seriam uns 6 meses. Então tem que fazer conta. 10 vezes 6, R$ 60.000. Né? Essa é uma conta fácil, mas para chegar no R$ 10.000, às vezes você não tem na mão, né? A pessoa também não sabe quanto ela gasta, então você teve que fazer conta. Então entra em análise, percebeu? Por quê? Porque tem uma conta aí envolvida, tá certo? Avaliar impacto de mudanças potenciais em receita e despesas. Vai ter que pensar, fazer uma análise. E por aí vai, tá certo? Então, sempre que a gente estiver falando a respeito de reflexões, de fazer relações que vão ter que, eu vou ter que pôr um cenário, se acontecer isso, se acontecer aquilo, aí eu estou falando de análise, tá? E vamos ter uma ideia da síntese. A síntese, você vai ver que é o seguinte, tem muita palavrinha formular, ó, olha só. Então, formular estratégias de gestão financeira, avaliar vantagens e desvantagens de cada estratégia, porque você está pensando que você vai propor essas estratégias. Otimizar entra bastante, porque otimizar é assim: penso de um jeito, penso de outro e chego à conclusão de qual que é melhor. Priorizar os passos, então é o que vai acontecer daqui para frente. Eu estou definindo o planejamento, o plano financeiro, tá? Então é assim que vai funcionar nessa parte de síntese. Beleza? Vamos ver se a gente entendeu essa poçonhoca fazendo exercício, que é melhor. Olha só.
Segundo o perfil de competências do planejador financeiro, as capacidades, né, que o profissional CFP deve desenvolver são, quais são? Letra A. Isso, né? Não é porque não está na ordem, não está no CAS, né, de capacidade, que a gente vai ficar acabrunhado, né? Essa aí que você tem que pôr. Então, síntese, análise e coleta. Beleza? Muito bom. 2. Considere as ações a seguir. Verificar se o cliente vive de acordo com as suas posses, né? Olha só. Verificar se o fundo de emergência é adequado. Determinar a experiência do cliente em relação a investimentos. Formular estratégias de gestão financeira. Agora é que são elas, né? Então, verificar se o cliente vive de acordo com as suas posses. Pô, não é conversando com ele que dá para a gente verificar isso de forma clara, né? A não ser que seja um caso gritante, né? Dependendo do caso, até dá. Mas não é o mais comum. A gente precisa fazer conta, precisa ver quais são as receitas, quanto que ele gasta, se aquele gasto que ele falou, que ele passou, é de um mês específico e nos outros meses é diferente. Então, tudo isso demanda análise. Tá certo? Então aqui vai ter que ser análise, né? Não tem jeito, análise. Verificar se o fundo de emergência é adequado. Esse aqui virou covardia porque a gente viu lá no documento, né? Que era análise. Por quê? Porque você precisa entender exatamente quanto que o cara gasta para fazer a multiplicação por 6 ou por 9 meses, né? Depende do caso, para chegar no fundo de emergência. Então é análise também. Determinar a experiência do cliente em relação ao investimento. Ah, você pergunta, o que você já fez? Ah, já investiu em fundo de investimento? Já investiu, já operou ações? Ah, não. Já investiu em COI, alguma coisa assim? Não, ainda bem. E aí você vai perguntando lá pro cara, tá certo? E aí, então, você coloca lá que isso é coleta, beleza? E o último, formular estratégia, tá pensando para frente. Então, tá definindo o plano, tá certo? Definir o plano, então aí é síntese, né? Você está sintetizando já, coletou, analisou, estou sintetizando como que vai ser o plano financeiro, tá certo? Análise, coleta e síntese. Como tinha dito aqui, meus colegas, né, tinham falado que era a alternativa C, tá certinho. C de cachorrão. 3. Depois de realizar entrevistas e aplicar questionários ao cliente e de estudar essas informações, o planejador do CFP passa a fase. Qual fase? Ele realizou entrevistas, e estudou essas informações, tá certo? Então, o que ele vai fazer? Ele passa para a fase 3, que é a fase na qual ele vai ter que utilizar a sua capacidade de análise, tá certo? Então, a alternativa 3, que é a análise que vem logo depois da coleta, tá certo? Beleza? Questão 4. Bom, aqui a gente está entrando nas habilidades profissionais, né? Então, antes da gente fazer a questão 4, quero me aprofundar um pouquinho aqui com vocês nessa questão. Vem aqui comigo. As habilidades estão aqui no documento, tá? Na minha aula lá, eu acho que tá um pouquinho mais palatável, mas como eu tô com o código aqui, não, o documento da Planejar, vamos dar uma olhada rapidão aqui. Olha só, responsabilidade profissional é a primeira habilidade. Você vai ver que é muito nessa linha de estabelecer confiança nas relações profissionais, né? Atuar no interesse do cliente. Lembra como isso é parecido com cliente em primeiro lugar, atuação com profissionalismo, assim por diante? Discernimento ético, honestidade intelectual e imparcialidade. Reconhece os limites da competência, tá?
Então, tudo isso pega muito aquela parte dos princípios do Código de Ética. Reconhece o papel de interesse público da profissão. Pô, isso tinha a ver com o profissionalismo lá no Código de Ética, o princípio do profissionalismo. Então, a responsabilidade profissional vai muito nessa linha de você cumprir o Código de Ética, tá? Muito bom. Esse número PS aqui, esse número PS eles colocaram meio para quebrar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a habilidade profissional. Eu não sei porque eles chamaram de P. Boa pergunta, agora eu fiquei na dúvida também, né? Porque, na verdade, estão quebrando, né? 1, 2, 3 e 4. E aí aqui é tipo 1.01, 1.02, alguma coisa assim. Por que PS? Não sei te dizer, não. Olha só, aí depois a gente entra na prática. Essa habilidade, que é a chamada prática, ela tem a ver com o profissional, quando ele desenvolve a sua atividade de planejador financeiro, ele conseguir trafegar muito bem no dia a dia com a prática da profissão. Então, o que tem a ver com isso? Cumpre leis e regulamentos quando ele está trabalhando, segue o código profissional de ética e os padrões da prática, faz juízos adequados nas áreas não tratadas pelas normas existentes. Então, é um cara que, se não tiver uma norma, ele vai agir com uma ponderação tranquila, sempre visando fazer o trabalho da melhor forma possível e não vai ficar travado. Ele vai conseguir fazer a coisa andar. Então tem a ver com, na prática, o cara entregar. Mantém-se a par das mudanças no ambiente econômico, político e regulatório. Então, um cara que, do ponto de vista prático, entende o que está acontecendo. Então, lançar um novo produto no mercado, ele está antenado. Então, ele consegue desenvolver na prática a sua atividade sem problemas. Aprende continuamente, né? Atualiza o seu conhecimento, habilidades, realiza pesquisas adequadas, faz análise, formula estratégias, exerce autonomia, iniciativa, desempenho nas atividades profissionais e exerce responsabilidade pela capacidade de prestar todo o serviço. Ele entrega. Ele é um cara a mão na massa que a gente pode ficar tranquilo que ele vai entregar, tá certo? Então a prática é muito nessa linha. Depois a gente tem uma outra habilidade chamada comunicação. Pessoal, isso aqui é bem tranquilo, tá? Comunicação vai ser entre cliente e as outras pessoas, vai ser como o planejador se comunica com clientes e outras pessoas envolvidas, vai ser como ele comunica ideias verbalmente e de forma escrita, tá certo? Que está aqui embaixo. Vai ser como ele apresenta raciocínios lógicos e persuasivos, né? Então, está apresentando um plano, ele tem que ter uma boa capacidade de comunicação. Como ele lida com objeções e reclamações de maneira eficaz. É duro lidar com o cliente, né? Vocês sabem, o cliente é grosso com você, né? Já entra com os dois pés no peito. Como é que ele lida com isso? Quando ele está explicando a respeito do planejamento e as pessoas não entendem, ele tem paciência, tem clareza. Quando as pessoas não concordam, ele tem uma boa argumentação para convencer os clientes, enfim. Muito bem, então vai nessa linha. E a última é a cognição. Pessoal, a cognição tem muito a ver com raciocínio lógico, tá? Então, aplica métodos e fórmulas matemáticas conforme adequado, analisa e integra informações para chegar às soluções que ele precisa, usa lógica e raciocínio para avaliar pontos e fortes e fracos de possíveis linhas de ação, toma decisões fundamentadas quando conta com informações incompletas e incoerentes. Então, esse aqui, pensa naquele CDF, tá certo? A gente, que não é CDF, por exemplo, você precisa ter essa habilidade de qualquer forma. Mas aqueles caras que mandavam bem demais na escola, que tirava 10 toda hora, que fazia aqueles cálculos que você mal começava, o cara já estava terminando, está muito nessa linha do que a gente chama de cognição, tá certo? Demonstra capacidade de adaptar o seu pensamento e comportamentos e assim por diante. Então, esse é o atalho mental mais fácil para a gente pensar
a respeito dessa habilidade. As questões que caem sobre isso geralmente não são complicadas, elas são bem delineadas, quer ver? Então, quando a gente voltar para cá, essa 4 ela é bem simples, né? Quais são as habilidades profissionais requeridas de um planejador financeiro? A gente já sabe, tem 4 lá: responsabilidade profissional, né? Prática, comunicação e cognição. Responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Alternativa D. Daí, beleza, né? 5. Ao aplicar métodos e fórmulas matemáticas, sempre que for adequado para atender melhor o cliente, o planejador demonstra de ter habilidades de que habilidade? É o CDF, né? Cognição. B. 6. De acordo com o perfil de competências do planejador financeiro, na função de síntese, no que diz respeito à aposentadoria. Opa, voltamos para as capacidades, tá? Saímos de novo da habilidade e voltamos para as capacidades. Na função de síntese, no que diz respeito à aposentadoria, módulo 3, o profissional CFP deve. Então, tem que pensar o seguinte: é síntese, então ele já está formulando estratégias, pensando lá na frente. E tem que ser alguma coisa a ver com aposentadoria. Legal? Então, olha só. Otimizar estratégias para montagem de carteira não tem a ver com aposentadoria, isso é módulo 2. É investimentos. Fazer projeções financeiras com base na posição atual. Não, isso é módulo 1. Tem a ver com quanto tem de renda, de gastos, não é? Avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia. Pô, legal. É isso aí, né? Então, avaliar vantagens e desvantagens é síntese. Beleza? Tudo bem. A D também fala de aposentadoria, mas é coleta, né? Então, não pode ser síntese. Fechado? Estamos acabando aí, segura aí. 40 minutos acaba. Estamos acabando. Vamos lá. Christian contratou um planejador CFP, pois desejava investir uma parte do seu patrimônio em alguns produtos mais sofisticados. Ao perguntar para o profissional o que ele achava de COI, surpreendeu-se com a resposta. O safado do planejador nunca havia ouvido falar de tal aplicação. Assinale a alternativa correta. Então, olha só. Aqui tem uma mistura de coisas, né? Fala do código de ética, que era a matéria da aula passada, e fala da falta de uma habilidade. É ou não é? Qual que é a alternativa correta aí na visão de vocês? Essa número 7. Ele infringiu, sim, um princípio, né? Mas qual foi o princípio que ele infringiu? Da competência. Competência envolve ele estar atualizado com o mercado. Então, ele infringiu o princípio da competência e ele demonstrou não ter a habilidade denominada prática. Tá certo? Alternativa D aqui que você tem que marcar. 8. Reconhecer o papel de interesse público da profissão do planejador financeiro e honrar tal profissão, zelando pela boa imagem dela frente ao público, diz respeito à habilidade denominada responsabilidade profissional. É isso aí. E tem a ver com o princípio chamado profissionalismo, que a gente viu na segunda-feira, lembra? Então são essas duas coisas, tá? 9. Durante a fase 4 do processo de planejamento financeiro, o profissional CFP necessita ter a capacidade de... Peraí. Fase 4. Fase 1 é definir o relacionamento com o cliente. Fase 2 é coletar as informações. Fase 3 é analisar as informações coletadas. Fase 4 é desenvolver o plano financeiro. Né? Então é síntese. Se eu vou desenvolver o plano, tenho que sintetizar as informações e sugerir como é que vai ser o plano. Então, é síntese. 10. Enviar e-mails aos clientes com erros de ortografia, né? Manda um seja lá, né? Um menas, não pode. Não, isso é concordância, não é ortografia, mas beleza. E gramática contendo informações incompletas e apresentadas de tal forma a gerar ambiguidade, pode levar o investidor a tomar decisões equivocadas, né? Isso demonstra, tá mal escrito isso aqui, né? Faltou aqui para mim a habilidade de comunicação, é ou não é?
Ou eu que estou lendo errado? Enviar e-mails aos clientes com erros de ortografia e gramática, contendo informações incompletas e apresentadas de tal forma gerando ambiguidade, podendo levar o investidor a tomar decisões equivocadas, demonstra a falta de uma habilidade denominada communications, meu filho. Faltou communications aí, né? Então, essa é tranquila, né? Tá claro que é comunicação aqui. Até quem não estudou saberia aqui, né? Se não tivesse pegadinha, né? Enfim. 11. Ao usar o raciocínio lógico para avaliar pontos fortes e fracos de eventuais linhas de ação, o profissional CFP demonstra ter a habilidade denominada qual? É isso aí, cognição. Falou em raciocínio lógico, falou em cálculos, falou em interligar informações, tudo isso vai ser cognição. 12. A pedido de um cliente, o Flávio elaborou um planejamento financeiro para atender o objetivo da compra de um carro no prazo de 3 anos. Então, o cliente precisa comprar um carro daqui a 3 anos e ele elaborou um planejamento financeiro. Ao apresentar o plano ao cliente, Flávio usou raciocínios lógicos e persuasivos para explicar ao cliente qual seria a melhor abordagem. Além disso, ele fez projeções baseadas em cálculos financeiros, mostrando qual seria o resultado dependendo da aplicação que o cliente escolhesse. Procedendo dessa forma, Flávio mostrou dominar quais habilidades profissionais? E aí? Ó, olha só, aqui a grande sacada é o seguinte: falou em raciocínio lógico e persuasivo na comunicação, essa palavrinha persuasivo, isso aqui é comunicação, tá? Cuidado, a gente vê raciocínio lógico, pode achar que é cognição, mas não, porque o raciocínio lógico aqui está junto com persuasão. Então é para comunicar a ideia, beleza? Então isso é comunicação, fechou? E aí depois, sim, cálculos financeiros, mostrando qual seria o resultado, isso é cognição. Então, na ordem aqui é comunicação e cognição. Não tem a palavrinha respectivamente, então isso não chega a ser um problema, mas se tivesse, você tem que ficar esperto, né? Primeiro comunicação, isso aqui, depois cognição, isso aqui. Comunicação e cognição. Beleza? Próxima. Ao buscar cursos de aprimoramento e educação continuada nas áreas que constituem os componentes do planejamento financeiro, o profissional CFP demonstra compromisso com o desenvolvimento de qual habilidade? Né? Então, olha só, ele quer se desenvolver, está buscando cursos e tal. Isso a gente viu que tinha a ver com a competência como princípio, mas como habilidade, isso aqui tem a ver com a prática, né? É prática. 14. Ao prestar serviços de consultoria a um cliente Felipe, na área de... Oi. desculpa atrapalhar aqui, mas só para voltar aqui, porque estou com uma dúvida. Lá no, acho que é 12 talvez. Quando. Não, então 13 desculpa. É, esse aí. Ele coloca ao usar raciocínio lógico. Se ele fala. Não, então Apli... 12. Desculpa? Então é 12. Não, não, tá certo. Buscar. Ao usar raciocínio lógico. É essa. Nossa, não. A 13 é ao buscar cursos de aprimoramento e educação continuada. Ué. Então, volta mais dois. Na 11 sei lá. Ah, 11 então. É 11. Ah, perdão. É, ao usar raciocínio lógico, se ele fala aplica o raciocínio lógico, isso aí eu vou para a prática, como que faz? Porque aí fica me confundindo meu cérebro, assim, nesse sentido. Porque, Então, pode falar, perdão. ao usar raciocínio lógico para avaliar pontos fortes e fracos de linhas de ação, né? Então, quando você olha duas ou três possibilidades, usa o raciocínio lógico para pensar quais são os pontos fortes ou vantagens de uma linha de ação em relação à outra, você está estabelecendo inter-relações. Então aí a gente vai sempre para a cognição, tá? Então raciocínio lógico focado em cálculos,
ou em avaliação de uma estratégia contra outra, a gente vai para a cognição, Não, tá bom? é porque tava na prática ali aquele negócio de seguir, cumprir, aplicar, aí dá uma confusão ali nesse sentido. Por mais que tenha a palavra raciocínio, que deveria ser É, cognição, se confunde um pouco. é, na verdade, né? Eu sempre achei, eu já falei isso, inclusive em reuniões lá na Planejar, que você tem sobreposições, né? Por isso que eu nem brigo com eles, eu acho que é bom, na verdade é bom esse perfil de competência. Só acho que eles, na prova, eles não podem colocar coisas ambíguas, e eles não têm colocado. Então, assim, nesse aspecto precisa bater palma para a banca nos últimos exames, que geralmente fica muito claro. Então, quando falar em raciocínio lógico, para a parte mais voltada a cálculo, aquele trabalho de trás da mesa, né, que você está lá no computador, é cognição. Quando falar de raciocínio lógico, para argumentar, para persuadir, é comunicação. Não tem erro. Beleza? 14. Ao prestar serviço de consultoria a um cliente na área de gestão de ativos, qual das atividades listadas abaixo representa um exercício da função análise? Então, olha só. É na área de gestão de ativos. Isso daqui, pessoal, infelizmente vai ficar mais claro para vocês à medida que a gente evolua no curso. Porque aí vocês vão lembrar muito bem o que é gestão de ativos, que é módulo 2, o que é aposentadoria, que é módulo 3, o que é a parte de riscos e seguros, que é módulo 4. Mas sempre que a gente falar aqui em gestão de ativos, a gente está falando do módulo 2, que vai falar se vamos investir em renda fixa, em renda variável, qual, portanto, a taxa de retorno que a gente vai alcançar, é esse tipo de coisa, né? Então, gestão de ativos é muito focada nisso, tá certo? Então, olha só, na análise, portanto, a gente vai pegar aqueles dados coletados e vai chegar a algumas conclusões importantes, normalmente fazendo conta, né? Que análise é isso. Determinar a atual alocação de ativos do cliente. Isso é gestão de ativos, mas isso não precisa de análise, né? Ela vai chegar para você na coleta, você vai ver isso. Quando chegar a coleta, você já vai bater o olho e vai ver o que está em uma coisa, o que está em outra. Depois você coleta, ok? Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos. Opa, aí sim. Então, é essa taxa de retorno requerida que eu vou precisar e que eu vou fazer aqui, tá certo? É a B. Avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de gestão de ativos. Aqui já foi para síntese, porque eu já estou propondo, tá certo? Então, não pode ser. Opa, essa não pode ser, essa não pode ser. Identificar os fluxos de caixa. Isso aqui não é gestão de ativos, isso tem a ver com o módulo de planejamento financeiro, né? Então, é a alternativa B. Beleza? Se vocês quiserem dar uma checada depois, com calma, lá naquela matriz que eu mostrei para vocês aqui, ó, você vai conseguir enxergar exatamente isso, né? Então, depois com calma, dá uma olhadinha. Aqui tem o que é síntese, aqui vai ter o que é análise, tá vendo? Análise, né? Por exemplo, para gestão de ativos, e assim vai. Beleza? Vamos para a próxima aqui. 15. Ao obter informações sobre o perfil de risco do cliente, o profissional CFP está desempenhando qual função de planejamento financeiro? Então, vai obter informações sobre o perfil de risco. É obtenção de informações? Se é obtenção de informações, a gente está falando de coleta, ok? Não é a análise ainda do perfil de risco, é obter as informações. 16. Quais são os componentes do perfil de competências do planejador financeiro? Cuidado, aqui é o que eu falei para vocês naquela hora. A gente já viu tanta coisa, você começa a ficar meio com a cabeça torta, né? Espera aí, será que o perfil, os componentes do perfil é coleta, análise e síntese? Será que é capacidades, habilidades e conhecimento?
Será que é comunicação, cognição? Entenderam o que eu quero dizer? Às vezes a gente vai se perdendo nesse mapa, né? E lembra que eu mostrei para vocês, né? Isso fica bastante claro aqui também, né? Lá no comecinho, que olha só, o perfil de competências é isso aqui, tá certo? Desempenho competente, o perfil de competências é capacidades, habilidades profissionais e conhecimento, ok? Capacidades, habilidades e conhecimento. Alternativa B. Aí você vai abrindo as caixinhas. Dentro de capacidades tem coleta, análise e síntese. Dentro de habilidades tem responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. E dentro de conhecimento tem toda a matéria lá do CFP. Tá certo? Tá acabando aí, pessoal. Segura aí. Acho que é a penúltima essa aqui. Eu acho. De acordo com a matriz de capacidades do planejador financeiro, o profissional CFP deve desenvolver as seguintes habilidades: coleta, análise e síntese. Cada uma dessas habilidades é colocada em prática nas respectivas etapas do processo de planejamento financeiro, né? Falou sobre isso. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a habilidade com cada etapa do processo. Pessoal, essa pergunta caiu em muitas provas aí durante os anos e ela é muito tranquila, né? Olha só, coleta, análise e síntese. Coleta é qual etapa do processo de planejamento? Etapa 2. Olha. Análise. Etapa 3. 3. Síntese. Etapa 4, que é definir o plano. É ou não é? Então, definir não, desenvolver o plano, né? Então, 2, 3 e 4. Beleza? 2, 3 e 4. Então, vamos lá. 1 é 2. Aqui já caiu fora. Aqui já caiu fora. 2 é 3. Então, dessas que continuam. Beleza? E 3 é 4. Tem que ser a alternativa A de acertei. Beleza? Tranquilo? Nossa, tem questão pra caramba, gente. Eu achando que era umas. Vamos lá. A gente acaba rapidinho. Dentre as habilidades do planejador financeiro listadas nas alternativas, qual não está presente na habilidade denominada prática, né? Então, olha só. As habilidades, responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. E a prática tem muito a ver com o dia a dia do cidadão lá, trabalhando como planejador financeiro. Vamos ver, o que vocês acham aí nessa 18? Aprende continuamente para assegurar a atualização do seu conhecimento e habilidades. Isso tem tudo a ver com a prática, né? Perfeito. Realiza pesquisas adequadas ao fazer análise e formular estratégias. Tem tudo a ver com a prática também, né? Não está falando de colocar uma estratégia em relação a outra, raciocínio lógico, porque aí migraria para a cognição, mas até aqui é prática, né? Muito claro. Segue o código profissional de ética e padrões e os padrões da prática. O próprio nome aqui já está dizendo, né? Os padrões da prática. Usa lógica e raciocínio para avaliar pontos fortes e fracos de possíveis linhas de ação. Essa aqui é para o Bruno, né? Foi bem aquela que você tinha ficado em dúvida, né, Bruno? Então, essa aqui já vai migrar lá para a cognição, tá certo? É Por isso quê? aí. Porque usa a lógica e o raciocínio, tá certo? Então, essa aqui é a que não corresponde à prática. 19. Olha só. De acordo com a matriz de capacidades, lembra, capacidades, coleta, análise e síntese. Um profissional que detém a capacidade de coleta deve ser capaz de fazer o quê? Né? Então, o que vai pegar aqui na questão da coleta? Considerar restrições e oportunidades do cliente e analisar informações coletadas? Não, isso é análise. Sintetizar, galera, sintetizar é síntese. Elaborar questionários, opa, e realizar entrevista. É isso, gente, é isso. Coleta, o cara tem que saber elaborar o questionário e fazer a entrevista, senão não coleta direito. 20. Determinar as características da atual cobertura de seguros do cliente é uma atividade relacionada a qual capacidade do planejador financeiro?
Então, capacidades, coleta, análise, síntese, certo? A gente está perguntando a respeito de determinar as características da atual cobertura de seguros, ok? Pô, se é a atual, eu vou só olhar as características. Quando eu fizer a coleta, eu já vou entender quais são essas características, tá certo? Então, alternativa A, mas não seria análise? Não, porque as características, elas são tranquilas. O dimensionamento, se tá bom ou não tá, aí poderia entrar em análise. Mas as características é algo automático, tá? 21. Renato leu em uma notícia de jornal que o resultado de determinada companhia aberta no último trimestre havia sido positivo. Com base nessa notícia, ele recomendou a um cliente que incluísse aquela ação no seu portfólio. Ao agir assim, Renato demonstrou não praticar uma importante habilidade do planejador financeiro. Ah, agora eu quero ver. O que vocês acham? Qual foi a habilidade que o Renatão não teve aí? O que vocês acham? Ah, Pois é, porque, galera, chegar num preço-alvo para uma ação, comparar com o valor de mercado, chegar à conclusão se vale a pena ou não comprar, demanda você calcular, você fazer o valuation do papel, você fazer no mínimo uma análise fundamentalista com múltiplos e tal. O cara tem a faz ver com, cálculo nenhum. tem a ver com respaldo técnico, né? Pra corrigir. Exatamente. Exatamente. Então faltou cognição aí para ele. Agora sim, hein? Agora é a derradeira. A derradeira ela é meio chatinha aí, a gente tem que fazer item a item. Vem comigo. Considere as habilidades do planejador financeiro. Aí tem 4 habilidades que você já conhece bem: responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Fechou? Olha só. Aí tem umas atitudes abaixo aqui. O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que relacionar os bagulhos aqui, tá certo? Então, o que que é cada coisa? Demonstrar honestidade intelectual e imparcialidade. Ah, não vou fazer sozinho, não. Vocês vão me ajudar. Vamos aí, vamos aí. É a saideira. Responsabilidade profissional. Isso. Aplicar métodos e fórmulas matemáticas conforme adequado. Quarto, Cognição, né? Seguir o código de ética. prática. Prática. Pode confundir com responsabilidade profissional, mas está lá na prática, né? Porque você está atuando, então não é só conhecer, tem que seguir. Então é prática. Estabelecer uma boa ligação com o cliente e outras pessoas. Comunicação. Qual? Comunicação. Responsabilidade profissional? Essa aqui eu acho que estava em comunicação, né? Porque Ah, é essa verdade. parte de ligação tem a ver com comunicar, né? Fazer essa Verdade, ponte verdade. legal, tá? Muito bem. Ó, vamos lá. Prova a gente faz assim, tá? A gente tem aqui 1, 4, 2 e 3. Vou olhar as alternativas. Isso aqui sai fora, isso aqui sai fora. 1, 4, essa aqui está dentro. 2 e 3, 1, 4, 2 e 3. Essa aqui está dentro. Quase certeza que é ela, né? 1, 4 aqui já caiu fora também. Vamos só checar se bate o resto. Demonstrar capacidade de adaptar o pensamento e comportamentos. Que é essa flexibilidade, mudar pensamento, mudar comportamento. E aí? Tava lá em cognição, não sei se você lembra, mas era aquela capacidade de se reinventar, tá? Então isso aqui é 4. Buscar a opinião de outros profissionais ou encaminhar o cliente a eles quando cabível. Lembra aquela parte lá, putz, eu não entendo esse negócio de sucessório, a gente precisa arrumar um cara que entenda disso daí. Prática, né? Isso era responsabilidade profissional. O cara tem que ter a responsabilidade de falar, mano, eu não consigo aceitar esse treco, não. Eu não sei fazer. Concordo, não é tão fácil, né? Definir que é um e não é outro. Você vai ter que pôr na sua cabeça
que é responsabilidade profissional, tá? Se você olhar aqui lá no documento, né, você vai ver que está lá como responsabilidade profissional, tá no É, que finalzinho. o bom que nesse caso aqui, na prova daria para fazer por exclusão, mas realmente Não essa aqui eu errei. reconhece, não, reconhece os limites da competência aqui. O próximo, qual que é? Manter-se a par de mudanças nos ambientes políticos, econômico e regulatório. Essa é prática mesmo, né? Não tem jeito. Comunicar raciocínios lógicos e persuasivos. Falou em raciocínio lógico, mas está junto com a palavrinha persuasivo e comunicar, comunicação, tá certo? Então você põe 3 aí. Ele realmente mata direitinho aqui a alternativa C. Pessoal, foi longo hoje, hein? Não costuma passar tanto assim do tempo, tá? Mas acho que foi importante. Antes eu fazia separado, fazia uma aula para processo de planejamento e outra para perfil de competências. Mas eu acho que estão muito ligadas as duas coisas, né? Então acho que foi melhor a aula junto, tá? Se você não fez ainda alguma dessas aulas gravadas, faz a aula, né? A gente está num processo aqui, vocês vão ver, que a gente precisa ir repetindo as coisas, relembrando, repetindo, relembrando. Quem faz isso, eu digo para vocês, vai lá na prova completa e arrebenta. Por quê? Porque está tudo muito fresco na cabeça. São 2 meses de imersão nesse conteúdo, tá? Então, se você não está conseguindo estudar todos os dias aí umas 2 horas, dá uma ajeitada aí na sua vida e você precisa dedicar aí umas 2 horas para aula gravada, para fazer exercício, para aula ao vivo, para estar aqui comigo, tá bom? Combinado? Vocês viram que eu coloquei lá o lance do podcast? Esse podcast vai ficar bem legal também, gente, porque assim, você vai ver, daqui uns 3 dias, você sabe, a matéria tal, mas alguma coisa vai ficando lá atrás. Põe o podcast lá no carro para ouvir, põe no smartphone lá quando você estiver no busão, onde você estiver, na academia, ouve novamente. Porque agora a gente precisa ficar batendo nesse conteúdo o tempo inteiro. Até numa maneira que você chegar, você vai ver, vai estar na véspera da prova, você vai estar muito tranquilo em relação ao conhecimento. Fechado? Combinado, gente? Tamo junto aí? Bom descanso para vocês aí. Vamos descansar que amanhã é dia de trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, valeu. Valeu.